O salmista Davi disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Irmãos, nós sabemos que os dias não são fáceis, os tempos são tempos difíceis, tempos onde muitas pessoas têm passado muitas lutas, muitas dificuldades, muitas adversidades na vida. Um tempo de doentios, onde muitas pessoas estão contraindo doenças cancerígenas, doenças psíquicas, enfim. E também um tempo difícil na questão das drogas, onde muitos familiares estão sofrendo com pessoas nas drogas. Um tempo difícil na questão de relacionamentos, onde existe muita desconfiança, muita traição, onde infelizmente é raríssimo você encontrar pessoas que você possa de fato depositar sua confiança. E isso mesmo, até mesmo no meio da igreja. Tempos difíceis nos relacionamentos amorosos, onde muitos casais têm se destruído, têm se dissolvido, traições, adultério, enfim. Então os tempos são difíceis, são de lutas, são de muitas adversidades, tempos de crise financeira, tempos de desemprego, tempos de aperto por todos os lados. Mas eu me recordo de muitas vezes, como o que falou Davi, como viveu Davi, esse homem de Deus deixou para nós exemplos, homem que passou perseguição, homem que passou lutas, que passou adversidade, mas um homem que nunca deixou que a sua confiança esmorecesse, nunca deixou que a sua confiança desfalecesse, que sempre permaneceu confiando em Deus. Para Davi, não importava se os dias estavam bons, se os dias estavam ruins, se ele estava rindo, se ele estava chorando, se ele estava com fartura ou se ele estava passando dificuldade. Davi, ele deixa para nós o exemplo, tanto no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, no livro de Reis, como também nos salmos que ele compôs, exemplo de um homem que realmente depositou sempre a sua confiança em Deus. Eu quero lhe convidar a isso hoje, você que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, que está aí desfalecendo na sua fé, que está aí enfraquecido por conta de tanta tempestade, tantas lutas. Lembre-se daquele momento em que os apóstolos de Cristo também precisaram passar lutas para poder levar o evangelho. Famílias foram destruídas, lares foram destruídos, famílias perseguidas, mortos, assassinados, presos, enfim. Tiveram que passar muitas dificuldades. Os cristãos em todas as épocas tiveram que passar muita dificuldade, muitas lutas e adversidades. E nós podemos falar isso no contexto social, no contexto também, obviamente, espiritual, onde os inimigos da igreja se levantavam e perseguiam a igreja. Mas a igreja permaneceu firme até hoje. Homens que lutaram pela fé, como está escrito em Hebreus capítulo 11, no capítulo, no compêndio dos heróis da fé, onde você pode ler esse capítulo maravilhoso das Escrituras Sagradas e fortalecer a sua fé, vendo o exemplo daqueles homens e daquelas mulheres de Deus. Nós não somos diferentes, somos homens simples, como eles também eram. Somos homens feitos do pó da terra, como eles também eram. Somos homens sujeitos aos erros, às falhas, como eles também eram. Tiveram seus momentos de crise, tiveram seus momentos de dores e adversidade. Até mesmo os homens, os maiores homens de fé da Bíblia Sagrada, eles tiveram seus momentos de angústia também. Também tiveram seus momentos de tristeza, de decepção, de frustração, de sentimentos ruins. Sim, mas sempre, sempre, em todos os momentos, nós vemos nesses homens exemplos de uma fé que rompe as barreiras da emoção, que rompe as barreiras do sentimento, uma fé que não nos deixa paralisados quando olhamos em nossa volta e vemos a dificuldade, mas uma fé que nos leva a avançar. Como disse Davi, eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nos montes eles queimam incenso aos deuses, sim, mas o meu socorro não vem dos montes, nem dos deuses dos montes, mas o meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. E a Escritura diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca serão abalados. Nós podemos ser perseguidos, podemos ser, como disse Paulo, perseguidos, podemos ser afligidos, podemos ser maltratados, mas estamos sempre firmes na palavra, nas promessas e nos caminhos do Senhor. Eu quero lhe convidar a isso, lhe encorajar a isso, com a santa e gloriosa palavra de Deus. Continue perseverando, meu irmão. Se você tem um ministério na igreja, volte a exercer seu ministério. Se você prega, volte a pregar. Sim, se você louva, volte a louvar. Se você toca, volte a tocar. Se você é um obreiro, gosta dos trabalhos físicos da igreja, na questão da zeladoria, volte a fazer. Se você gosta de evangelizar, de panfletar, volte, meu irmão, volte. O que lhe parou não é maior do que a fé que habita em você e muito menos maior do que o Deus a quem você serve. Então você tem tudo para voltar à sua caminhada firme,
evangelizando, pregando, servindo a Deus, fazendo a obra do Senhor, mesmo sem ser reconhecido. Não busque reconhecimento, você não vai encontrar reconhecimento, você vai encontrar mais dedos apontando, críticas, do que reconhecimento. Não trabalhe por reconhecimento, não trabalhe à procura de elogio. Simplesmente sirva o Senhor com todo o seu coração. E tudo que você fizer para as pessoas, para a igreja, para os irmãos, faça como quem está fazendo para Deus, porque a palavra de Deus garante que nós receberemos recompensa disso. Então, meu irmão, volte a exercer seu ministério. Volte a viver o dom que Deus te deu. Houve um momento na vida também de Timóteo que nos dá a entender, pelas palavras de Paulo, que Timóteo parece também estar atravessando uma crise. Quando Paulo diz, Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti. Timóteo, não seja negligente com o dom que você recebeu, o qual te foi dado por revelação e que foi ministrado com a imposição dos mãos do presbitério. Então dá-nos a entender, parece que Timóteo ele estava ali preocupado, estava com medo, alguma coisa do tipo, e Paulo vai fortalecendo Timóteo, dizendo que ele sabe as Sagradas Letras desde a sua meninice, desde a sua infância, desde a sua juventude, dá o exemplo de quem ele aprendeu, o exemplo de vida, exemplo de fé, exemplo de testemunho, e encoraja Timóteo a viver o seu ministério, mesmo em tempos turbulentos. Então nós estamos vendo tempo turbulento, em todos os âmbitos, em todos os setores. E não é esse o motivo que vai nos fazer parar. Nada, aliás, pode nos fazer parar. A fé em Deus deve ser maior. A confiança em Deus deve ser maior. Por quê? Porque o nosso Deus é maior e Ele nos prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E com certeza Ele está comigo e Ele está com você. Então, meu irmão, dê a volta por cima, levante-se, como está escrito: os que confiam no Senhor subirão com asas como águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Sim, os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Que Deus renove suas forças nesse dia, em nome de Jesus. Forte abraço, Deus abençoe.